Seja bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Você compartilhar esse vídeo é muito importante para que essa palavra seja propagada. Então, sem demoras, vamos à palavra. Você está vendo eu aí com a cara de sono que eu acabei de acordar. Bem, vamos lá. Vamos ler agora João 3, do 22 ao 36. E aqui fala sobre o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Não só aquele testemunho que ele havia dado no batismo, mas o testemunho ministerial agora que o ministério de Jesus está se concretizando. Então vamos lá. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Perceba que João estava antes de Jesus naquele povoado batizando aquelas pessoas. E essas coisas aqui no versículo 24 fala que isto aconteceu, isto se deu antes de João ser preso. Ou seja, está nos dando uma referência de tempo. E qual é esse tempo? Antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Geralmente nos evangelhos, quando fala um certo homem, um certo judeu, um certo, como se indeterminasse a pessoa, mas falando que era alguém assim, geralmente é o próprio autor do evangelho. Então, quando ele fala que um certo judeu, provavelmente era o próprio João, não o Batista, né? Que teve uma discussão entre alguns dos discípulos de João. Bom, vamos lá. Esses discípulos, né, se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Meio que falando assim, ó, sabe aquele cara que você ajudou a levantar, que você ungiu, que você ergueu? Então, ele está fazendo a obra de Deus ali bem pertinho de você. E aí João responde o quê? Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. Isso que ele está falando porque as pessoas esperavam pelo Messias e pelo Cristo. Esse era o propósito da espera deles. Então João mesmo, ele se coloca na posição dizendo que ele não era aquele que deveria ser esperado, mas que aquele que foi revelado, aquele que estava do outro lado do João, ele que era o Cristo. Meio que dando uma dica para os discípulos, ó, segue o cara. E aí ele fala assim: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviços ao noivo e o que atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, quando ele fala aqui que a noiva pertence ao noivo, o que ele está falando é que as pessoas e a igreja não pertencem ao João Batista, apesar dele ter começado. Elas pertencem a quem? Ao noivo. E o noivo, ele tem um amigo que o ajuda na festa. Só que quando o amigo, ouve a voz do noivo, ele não fica chateado porque agora o noivo vai ser o centro das atenções. Mas ele fica alegre, ele fica contente. E ele fala, ó, importa que ele cresça e eu diminua. Ou seja, que o ministério dele dê mais e mais fruto e o meu diminua. Por quê? Porque justamente o ministério de João Batista era começar o ministério do batismo. E Jesus, ele veio e deu prosseguimento a esse ministério. Então é natural que aquele que começou tenha o seu ministério esvaziado e ele seja transportado para aquele que realmente é o portador desse ministério. E aí a gente vê no 31.
aquele que vem do alto está acima de todos. Ele está falando sobre Jesus. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Eu vejo isso aqui principalmente, imagina assim, Deus ele vai preparar uma ponte entre ele e a humanidade. Então, uma terra humana e uma terra celestial. É uma analogia, tá? Essa ponte é o Cristo. Então, Cristo é essa ponte. João Batista nada mais veio do que preparar o terreno da terra para que a ponte ela viesse a ser instalada ali. Uma vez que ele preparou e a ponte foi instalada, ele não tem mais serventia. Não que ele não tem mais serventia no sentido de ele não seja importante, mas ele entendeu que o ministério dele começou e terminou. Isso é muito importante porque, veja, nós temos que ter consciência de quando a nossa missão ela começa e quando ela termina. Muitas vezes, principalmente para aqueles que são pais, eu já vi pais tendo inveja, por exemplo, de filho e não entendendo que ele, como pai, ele passa o cajado. Tem até uma corrida na Olimpíada que vai um carinha correndo, 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 aí entrega o cajado o bastão pro outro, aquele tem uma transição ali, um entrega pro outro. Aí demora um pouquinho, ele pega esse cajado e começa a correr. Corre, 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 corre. Aí entrega pro outro. Na nossa vida terrena, de certa forma, é do mesmo jeito. Nós, como, vamos colocar assim, aqueles que são os mestres, eles entregam os seus cajados para os discípulos, porque os discípulos eles têm que dar continuidade à obra de Deus, justamente para a obra de Deus não parar. Porque às vezes um erro que eu vejo em muitas, talvez igrejas, ministérios, é que o ministério ele tem que ser renovado de tempos em tempos. Então, muitas vezes o líder, ele vai ser líder ali, ele não vai deixar de ser líder, mas ele vai passar a bola para outros. E nesse passar a bola para outros, esse outro ele vai começar e vai dedicar sua energia ali, vai fazer as coisas andarem e acontecerem. Então eu vejo dessa mesma forma. Quando aquelas pessoas que iniciaram um ministério, elas não têm coragem de passar o seu cajado para aqueles que vão a posteriori, né? Depois seja ele os seus filhos, os seus discípulos, as suas ovelhas, esse ministério acaba se perdendo, porque ele não tem continuidade. E o reino de Deus, ele é baseado na continuidade de ministério entre as gerações. E entre, nesse caso aqui, entre aquele que preparou o ministério e Jesus que ele veio concluir o ministério. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente entenda que nós temos aqui, a gente nasce nessa terra e um dia a gente vai morrer. Do momento do nosso nascimento até a nossa morte, muitas pessoas elas vão caminhar no reino de Deus com maestria, com proeza, entendendo, tendo a ciência. Por exemplo, esse canal é um pouco do que é isso. Por quê? Eu tenho algum conhecimento de algumas coisas. Só que um dia eu vou expirar e vou morrer. E quem me garante que não vai ser amanhã? Quem me garante que não vai ser daqui a um mês? Então, eu fazer esses vídeos são uma forma de propagar o conhecimento que uma vez eu tive. Porque uma vez que eu consigo propagar esse conhecimento, ele vai permanecer e ele não vai ficar só comigo. Então é importante nesse sentido que o ministério ele em si dê continuidade. Por isso que é tão importante a igreja batizar novas pessoas, tão importante ter escola de líderes, escola dominical, preparar os novos pastores para o que vai acontecer. Então, nesse sentido, a nossa vida terrena, nossa vida cristã terrena, ela serve para isso, para preparar outras pessoas para caminhar no mesmo ministério que a gente, entendeu? Ou ter o mesmo conhecimento, adquirir a mesma sabedoria. Não estou falando que vai ser a mesma, vai ser maior. Mas aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente passou, como se fosse um pai para filho. O pai ele compartilha muito, aquele que realmente entendeu o que é ser pai, né? Ele compartilha de suas experiências, mas não só de uma maneira a
a fazer uma coisa de qualquer jeito, mas ele compartilha suas experiências para que seu filho ele absorva aquilo ali e ele consiga entender e consiga caminhar de uma maneira muito melhor que ele. Entendeu? Então Jesus, ele quando iniciou o seu ministério, a todo momento ele tem essa função com os discípulos. Ele está ensinando os seus discípulos como é caminhar no reino de Deus. E os seus discípulos, qual que é o objetivo deles? Ensinar a outros. Isso daí, é, Paulo vai dizer a Timóteo, ó, essa palavra que te foi confiada, você passa a outros que sejam fiéis. Porque isso aqui é uma ferramenta muito poderosa. A gente pode usar para diversas coisas. Mas qual que é o foco da Bíblia? É nos ensinar a caminhar e nós, uma vez aprendido, ensinarmos outros a caminhar. É uma multiplicação. Bom, veja. E aí, depois aqui no verso 32, ó, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. E o que ele está falando não é que ninguém aceita, é que os fariseus e as autoridades judaicas naquele tempo não aceitavam o testemunho de Jesus. Aquele que confirma que, aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Porque eu já falei aqui no João 1 que ele é a expressão do ser de Deus. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitação. Ou seja, o próprio Jesus ele não tinha limitação de acesso ao Espírito Santo, como nós temos. Nós temos uma porção do Espírito limitada, no sentido que as coisas que a gente pode fazer pelo Espírito são as coisas que nos foram entregues sim por Deus, mas de certa maneira são limitadas. A gente não pode fazer tudo. A gente geralmente faz quando Deus ele nos acrescenta algo. Por exemplo, Deus nos acrescenta o conhecimento, a gente vai e espalha. Mas Deus ele não acrescenta o conhecimento da Bíblia inteira de uma vez. Ele acrescenta o conhecimento à medida que a gente se esforça para ler, para ensinar, para falar. Porém, com Jesus, ele não tinha esse tipo de limitação. Ele conhecia isso aqui de ponta a ponta e sabia todas as revelações. Então, ele tinha o domínio da plenitude do conhecimento. Entendeu? Por isso que o Espírito que Deus dava a Jesus, Deus dá a Jesus, ele é sem limitação. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Foi o que eu confirmei agora. Todo, todo o espírito que Deus nos dá é com limitação. Pode ver em Moisés, ele tinha uma quantidade limitada. Inclusive, quando ele precisava dividir as tarefas, Deus falava: vou pegar o seu espírito e repartir entre essas pessoas, no sentido daquilo que o espírito te capacita, eu vou repartir entre essas outras pessoas. Mas a Jesus, ele não tinha essa porção do espírito. O acesso dele era, sabe, banda larga, infinita, um negócio melhor que o da NASA, que é download instantâneo, não tem tempo de espera, é desse jeito. A gente ainda tem aquele download, tem um tempo de espera, mas Jesus não. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida. E aí você presta bem atenção nesse próximo versículo. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê no Filho vai estar salvo. Por quê? Porque creu no Filho e passou por uma transição. Mas quem não crê no Filho, ó, quem rejeita, não verá a vida. Porque a ira de Deus permanece. Aqui está falando de alguma transição. Quando fala permanecer, é algo que continua sobre. Então, no nosso nascimento, temos a ira de Deus sobre nós. E no momento que nós cremos, existe uma transição. Então, a ira de Deus sobre nós, nós cremos no Filho de Deus, essa ira sai sobre nós e nós caminhamos para a vida eterna. Deus nos leva para as regiões celestiais, caminhando para a vida eterna, assim como fala em Efésios 2. Só que quem rejeita, esse não tem um momento de transição. Ou seja, todas as pessoas, elas já estão condenadas, mesmo sem saber. Quer dizer, entre aspas, mesmo sem saber, entre aspas. Por quê? Porque nossa vida terrena e nossa carnalidade, ela já nos leva à condenação. A única coisa que é capaz de tirar a nossa condenação é crer no Filho. Por quê? Pagar a conta, ser um bom cidadão, isso aí nada mais é do que sua obrigação terrena. Ser um bom cidadão,
Então, você ser um bom pai, um bom cidadão, pagar suas contas, fazer as coisas de maneira correta e ordeira, nada mais é do que a sua própria obrigação. Isso não vai te livrar do fogo do inferno. Você achar que você foi uma pessoa boa, não vai te livrar da condenação. O que vai te livrar da condenação é quem crê no Filho tem a vida eterna. Você fala, ateu vai entrar no céu? Não, não vai. A menos que ele se converta e creia no Filho, porque não é possível por um ateu crer. Entendeu? Mas quem crê no Filho vai ter a vida eterna. Então, se a gente for entender, o pior dos pecados é o que? A incredulidade. Porque a incredulidade, ainda que você ache que é um bom cidadão, ela vai e pode te levar a coisas piores, a pecados piores. E aqui eu não estou falando daquela pessoa que crê e falar, você vai falar na cadeia 90% dos bandidos creem em Deus. Mas a Bíblia fala que também os demônios creem em Deus e tremem ainda. Então o importante não é só crer, mas é demonstrar e praticar a sua crença. Porque uma vez que você fala que crê, ninguém sabe que você crê. Mas uma vez que você pratica a sua crença é evidente.